Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Aberto hoje com meu amigo Leandro Andrade. Ô, Hudson, tudo bem? E aí, como é que você está? Tudo bem, Tudo né? bem, meu amigo. Tudo certinho. Leandro, você já esteve aqui há um tempo, então se apresente novamente. Bom, para quem não assistiu o episódio, eu sou o Leandro, né? Estou no mercado aí a denunciar a idade, né? Quase 20 anos já. Leandro é um menino. É verdade, não tinha nem barba branca ainda naquela época. Mas, basicamente, eu sou gestor de fundos de crédito da Polígono. A Polígono é uma asset, é uma joint venture do BTG Pactual Asset da Prisma Capital. Tem hoje 5 bi sobre fundos em gestão em ativos só de crédito estruturado. Tá? Basicamente, a minha carreira ela tem 2 blocos. Né? O primeiro bloco, quando a gente se conheceu lá nos idos de 2000 e alguma coisa, eu trabalhava numa consultoria de risco, de investimentos, né? Ali fiquei bastante tempo. Em algum estágio, ali nos idos de 2012, 2013, eu começava a olhar os portfólios dos meus clientes, né? E percebia que tinha pouca exposição em ativos que a gente chama de alternativos. Eu prefiro chamar de mercados privados, né? Aquele que não é listado, né? Que não é negociado numa bolsa, não é uma ação de uma empresa ou um título público, né? Então, era coisa de 0,5%, 2%, 3%. E eu falava, olha, isso daqui tem uma avenida de crescimento grande. Né? Mesmo com o perfil dos teus clientes, que eram clientes institucionais, grandes famílias, era uma concentração. E aí você entende as questões de país, né? Grandes bancos, renda fixa, um pouco de bolsa, ali um 80 renda fixa, um 20 bolsa, e às vezes um ou outro com alguma estrutura para exterior, ou mesmo para investimentos mais alternativos / estruturados, né? E aí eu fiz uma mudança de carreira, né? Fui para o lado da gestão, né? E fui trabalhar em investimento estruturado em mercados privados, envolvendo private equity, venture capital e crédito estruturado, né? E desde então estou nessa toada, olhando um tipo de mercado que é o mercado de empresas privadas, de alguma forma, né? E aí eu brinco, né, com os meus amigos que trabalham em fundos de bolsa, FIAs, né? Você tem lá na bolsa 300 empresas com algum grau lá de liquidez, deve ter umas 800 assets cobrindo essas empresas, né? Tem quase 2 para 1, né? E o mundo que eu atuo, né, é um mundo que você tem menos assets, você tem lá milhões de empresas, ou até pessoas físicas no fim do dia, que podem tomar um crédito ou fazer uma operação de um private equity, captações de diferentes formas, né? Então, é um pouco como eu cheguei nesse mercado aí de crédito estruturado, com uma cabeça muito, minha formação primária em gestão de riscos, né? Olhando sempre, e aí acho que tem até uma correlação, porque em geral o pessoal de crédito, né, é mais pessimista, né? Então é aquele que te brinca no escritório. Porque assim, se tudo der certo, a empresa vai te pagar os juros com o principal. Ótimo, era isso que você queria, né? Mas se por acaso não der certo, e sempre existe uma chance de não dar certo, você pode perder tudo, né? É diferente de você investir numa ação de uma empresa, que amanhã a ação pode dobrar amanhã, tudo bem, pode virar pó, mas você tem uma história para contar de que ela pode ter uma pode virar pó e pode virar um Google. Pode virar um Google e tal, né? No crédito é uma arte negativa, né? Se tudo der certo, você recebe aquilo que foi combinado, não vai te pagar nem um centavo a mais. Sabe que teve um amigo nosso aqui que trabalha também com gestão de crédito, uma coisa interessante, o sucesso do gestor de crédito é não perder. Porque se ele ganhar, é o que você falou, se ele ganhar, está tudo dentro do esperado, ele não pode perder. Exatamente. É mais ou menos isso. Né? A gente brinca no escritório, se você ganhar, fez a sua obrigação, né? Ninguém vai te dar parabéns por isso. Se você perder, você vai ter uma conversa séria. Mas me conta uma coisa aqui então. Você falou de investimento alternativo e investimento de crédito. Não são a mesma coisa. Eu diria o seguinte, né? Quando você pega o mercado de crédito de uma forma ampliada, acho que sim, no fim do dia tudo é um crédito. Então a gente está aqui pensando, você está assistindo aqui esse podcast nosso, né? Você é uma pessoa física, investe lá a sua poupança, que já não está mais na poupança, agora foi para uma plataforma digital, um pedaço disso você comprou o Tesouro Direto, NTNB. Comprei NTNB, 2045, sei lá, pagando IPCA mais 6, estou tranquilo, vou para a praia, né? Ou vou ficar em casa, né? Não é bem assim, né? No fim do dia, essa decisão sua foi uma decisão de risco de crédito. Então, uma NTNB era um título do governo, que numa data X, já 15 de agosto de 45, o governo vai te pagar o IPCA do período e o juros 6% do ano que você combinou.
né? O governo pode não te pagar. Ou essa NTNB, amanhã ela pode comprar o IPCA mais 8, ou IPCA mais 3. No fim do dia, tudo é um risco de crédito. Eu falo para os meus amigos de equity, né? No fim do dia, quando você comprou uma ação de uma empresa, você é um credor de última instância. Você é aquele que está lá para o que vai... Não vai nem para a fila de credor. Exatamente, né? Sobrar da empresa, você divide. Sobrar, você divide. Então, e crédito, né? Quando você estuda a origem da palavra, né? Vem de crer, de acreditar. Né? Então, obviamente, você tem componentes técnicos, planilhas, rating, que a gente vai falar aqui um pouco, mas no fim do dia você tem um componente de entender como esses mecanismos se juntam, né? E conseguir investir numa empresa, etc. e tal. Obviamente, o mundo de crédito, né? No Brasil, ele é bem amplo, né? Só para dar alguns números macros aqui, né? Total de estoque de crédito ampliado, considerando títulos públicos, beira 17 trilhões de reais, mais ou menos 150% do PIB. Né? Vamos tirar título público. No fim do dia, o governo, para te pagar, ele pode imprimir dinheiro, e obviamente tem outras consequências. Mas, pode não valer nada, mas não vale nada, mas ele pode imprimir e te pagar em TNB lá em 2045 tranquilamente. Né? Você não vê nenhum governo dando calote em dívida interna, não tem sentido. Né? Coisas que, para eu, mais velho, já ouvi muito. Exatamente. Então, quando você tira governos, né, empresas, PJs, mercado de 5,3, 5,5 tri, mais ou menos 50% do PIB. Então, PJs captando. PJs que têm dívidas no balanço dela, né? Lá no SCR do Banco Central. E pessoas físicas, mais ou menos 3,9, 3,5 tri. Né? Aí são pessoas para comprar um capital, um crédito pessoal, uma compra de um equipamento que você fez. Né? Então, estou falando desse mundo de crédito privado, né? Então é um mundo muito grande. Né? E onde está esse dinheiro? Você pensa, olha, trilhões você está falando, eu vejo emissão de uma empresa grande aqui, captando às vezes 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões quando muito, né? Onde está esse resto desse dinheiro, né? A gente não está vendo de uma forma tão latente, quem não está ali no dia a dia, 80% disso estão nos balanços dos bancos. Né? Lembrando assim, banco... Então fui eu lá que peguei um crédito, por exemplo, do banco. Você pegou lá no banco e não levou isso ao mercado de capitais. Então, vamos dizer, você tem uma empresa, você vende xícaras, né? Xícaras personalizadas aqui da HB e tal, você dá para os alunos, né? E vende também. Você foi lá no banco, né? Precisava levantar um dinheiro para comprar um estoque, captou lá uma linha lá com o banco, que não foi para o mercado de capitais. Né? Passou um tempo, você cresceu, tem filiais, exporta, fatura aí R$1 bilhão, você fez um FDIC de xícaras. Né? Isso foi para o mercado de capitais. Então, desse estoque de crédito, grosso modo, 80% na mão dos bancos, os principais 5, 6 bancos aí do país, né? 20% mercado de capitais, que você, uma pessoa, de alguma forma consegue acessar isso. Né? Nos Estados Unidos, é o inverso, 80% mercado de capitais, 20% bancos. Né? Obviamente, a gente não tem a pretensão aqui de a gente ser uma foto parecida, mas qualquer de 20 para 25 que saia, para 30 que saia, eu estou falando de trilhões de reais. É uma oportunidade imensa, tem uma avenida aí, né? Gigante, né? Então, a gente acompanhou muito, né? E obviamente, é diferente, né? O que aconteceu no lado dos investimentos, concentrado ali nos principais bancos, indo para as grandes plataformas digitais, né? O crédito talvez não seja o mesmo jeito, porque tem algumas questões específicas de crédito que você precisa ter uma infraestrutura por trás, né? Depois eu falo o que isso quer dizer, mas qualquer 1% a mais mexe o ponteiro e mexe bem. Sim. Né? Porque para você levar... Então, o exemplo aqui da sua xícara aqui de caneca. Né? Você foi lá, começou a empresa, você tinha só uma ideia, uma marca, desenhava, sabia onde comprar a caneca, mas você não tinha dinheiro para abrir a empresa. Um banco não vai te dar dinheiro, muito menos no mercado de capitais. Vai captar investimento anjo, com o pai, com o tio, com os amigos, montou a sua empresa lá de caneca. Né? Cresceu... O banco não vai te dar ainda dinheiro. Você não tem... o banco nunca te dá dinheiro. Balanço. Você dá dinheiro para quem não precisa. Para quem não precisa, exatamente. E aí você vai captar com fundo de Venture Capital, Private Equity, e vai chegar uma hora que a sua empresa vai ter um tamanho,
e vai entrar num patamar que faz sentido um banco olhar para você, você vai ter uma bancabilidade, né? Ou até depois disso um fundo, um mercado de capitais olhar para você fazer um FDIC, ou uma operação de agro fazer um CRA, ou um CRI e assim por diante, né? Então, ao longo dessa avenida de crescimento, né, que uma empresa tem, desde o estágio lá inicial até se tornar uma empresa grande, obviamente, infelizmente, grande parte morre aqui nesses primeiros anos, né? A taxa de mortalidade é gigante, mas quando você chega nesse patamar, você já comeu muita grama aqui, né? E aí você consegue estruturar via mercado de capitais ou via banco operações de crédito, ou seja, operações de curto, de médio ou de longo prazo, né? Então, quando você dá um zoom aqui nessa pirâmide, né? Grandes empresas, exemplos aqui hipotéticos, tá? Não é recomendação, gente. Eu não tenho posição, então estou aqui na pessoa física, falando aqui com o Hudson, né? Você comprou lá uma debênture da Petrobras, da Vale, CSN, Suzano, são empresas aí com histórico de emissões N, onde os bancos já conhecem, o investidor já conhece, obviamente os spreads também são mais baixos, né? Aí a gente fala um pouquinho como você compõe o preço disso. Essa empresa capta 1, 2, 3, 5 bi de uma forma relativamente rápida, né, via mercado de capitais, né, seja... Até 5 bi, assim? Não tão fácil assim mais como tá falando, mas você tem alguns FDICs, né, algumas estruturas grandes, né, que você consegue levantar um bom dinheiro, né? Tá. Só que você está ali comprando, no fim do dia, é o risco daquela empresa, daquela contraparte, né? Em geral, as debêntures são quirografárias, né? Quer dizer o quê? Não tem garantia real atrelada. Você comprou um risco de crédito corporativo da Suzano, da Vale, da Petrobras, né? Você vai precificar isso. Então, qual que é o seu custo base? A CDI, a Selic. Então, 10,5, vamos dizer, só para facilitar aqui a conta, né? Você tem um prêmio de risco de crédito da empresa. 0,5%, 1, 2, 3, aí cada um vai ter análise sua, né? Você vai ter um prêmio pela iliquidez. Obviamente, você comprou um CDB com liquidez diária, você sai amanhã, né? Uma debênture que de 5, 6, 10 anos vai ter tanta liquidez assim, ou quase nenhuma. Então, você tem que ser recompensado por esse risco que você, investidor, está correndo. O que a gente vê, né? Já foi mais comum quando os juros estavam lá 3, 4, 5%, né? As empresas emitindo a risco praticamente corporativo com taxa de risco soberano, né? Então, você vê ali pagando um spread muito pequeno, perto do que pagaria. Olha, se tem oferta e tem demanda, o negócio aconteceu. Mas a demanda estava voraz. A demanda estava muito voraz, né? Aquela tal do FOMO, né? Medo de ficar de fora, né? Etc. E como não tem onde pôr meu dinheiro, né? Então, acho que um pouco tem os exageros de mercado, tem as correções também, que uma hora a conta volta, e a conta sempre volta, né? Realmente vale daquilo que você planta, você colhe aqui, né? E tem instantes que o mercado está muito mais para o outro lado. Você vê, ano passado a gente viu isso, Americanas, Light, eventos isolados, não sistêmicos, né? Com companhias específicas, com problemas diferentes entre elas, até, não é nada em comum, contaminaram o mercado de crédito de forma geral. Exemplo, né? Então, uma empresa que emitiu lá uma debênture, CDI mais 2, dizer que a empresa era uma nota A, AA, que seja, né? Por um evento, a empresa não mudou nada, continua fazendo a caneca, o copo, vende, tem rate, o balanço continua igual, melhor, tem ativo fixo, e aí de repente esse papel começa a ser negociado no secundário, a CDI mais 4, 5, 6, 7. O que está acontecendo? Você para, você olha e fala o seguinte, né? Vamos olhar para a empresa. Tá, a empresa aqui continua igual, melhor, os números bacanas. O que está acontecendo que esse papel que ela emitiu a 2, 2,5 está a 5, 6, 7, né? É um risco eventualmente de liquidez, nada a ver de crédito da empresa. Então, algum investidor, um grupo de investidores, né, precisando fazer caixa para pagar um resgate que teve, ou o investidor, pessoa física, ficou com medo, Americanas, Light, o mercado de crédito está com problema,
vai lá, vende a qualquer preço, né? Lembrando, né, preço é o contrário aqui da taxa, né? Então você conseguia comprar esses papéis aí de empresas bolsa daí mais 5, 6, 7, né? Sendo que a empresa não alterou nada a qualidade de risco de crédito dela. Então, o mercado dá essas oportunidades também. E o Brasil é muito rápido para isso, né? A taxa de juros vai de 4 para 14 rápido, né? Também. Ciclotímico, né? Exatamente. Então, essas oportunidades, né? Por isso que crédito, ele tem uma... E aí, em geral, as pessoas confundem, né? Falta de volatilidade ali no preço do ativo com falta de risco, né? São temas diferentes. E aí então eu até te peço para falar um pouquinho, porque fundo de investimento tem marcação a mercado, fundo líquido, né, pelo menos, né? Uhum. Tem marcação a mercado, isso se não, deveria se tornar mais evidente. Uhum. E a gente vê, não, mas às vezes a gente vê alguns gestores reclamando, mas às vezes o cara não quer comprar fundo porque vê a cota oscilar e acaba comprando um papel de renda fixa privado que não vê oscilar. Boa. E aí, fala um pouquinho disso. Não, pensa, vamos pegar um exemplo, o mesmo fundo comprou só um papel. E a pessoa física comprou o mesmo papel. Eles deveriam andar na precificação juntos, né? Se um caiu, tem que cair, porque é o mesmo ativo no fim do dia, né? Mas acho que a sensação de que a falta de volatilidade traz para quem comprou na carteira própria um ativo, um CRI, um CRA, uma debênture, né? E não tem cota, né? Não ter cota é uma coisa interessante, né? Mas para quem tem cota e presta conta todo dia, né? Explicar qualquer oscilação disso é difícil, né? Então acho que investidor que, nesse exemplo, né? O gestor profissional comprou o mesmo ativo, um fundo de um ativo só. E a pessoa física comprou o mesmo ativo, né? É o mesmo risco que ela está correndo, de crédito, no fim do dia. Eu diria para você que, dependendo do tamanho do cheque, o investidor pessoa física pode correr mais risco de liquidez. Porque a hora que você quer vender aquela posição, você pegar seu celular, ligar numa corretora, num banco, né? Para vender 100 mil reais, 500 mil reais. É uma coisa. Você gera um fundo de bilhões de reais, tem uma posição de 5 milhões, 6 milhões naquele papel. Você ligando para vender é outra coisa. Certo. Né? Então, o pessoal esquece, né, que quando você quer vender, né, tem um spread na venda também. Né? Então, você acha que vai comprar e carregar até o vencimento, mas se você quiser sair no meio do caminho, você tem um pedágio. E como a liquidez desse mercado oscila, né, você pode ter alguma penalização. Ou você pode ter um lado positivo. O exemplo que eu dei do papel, um exemplo real e aconteceu, todo mundo pode puxar e ver na internet, papel ACD mais 5, 6, quando o spread fechou a 2, 2,5. Né? Você ganhou muito dinheiro nisso também. Então, acho que tem esses lados, né? E aí, quando você fala desse grupo de empresas do topo da pirâmide, né? As large corporates, né? Que ali são empresas super consolidadas já com história, com rating. E o rating é um pedaço da análise, né? O rating, né? Lembrando, né? O rating a princípio... Todo mundo conhece rating, fala um pouquinho do rating. Então, o rating é um negócio que existe, né? Em 2008, aí quem é mais antigo, já existia rating nos Estados Unidos, no subprime, a maioria era grau de investimento, e deu o problema que deu todo, né? Obviamente, você tem ali algumas questões, né, que são melhores hoje, né? Então, ficou mais público, as metodologias, as notas, discussões, mas no fim do dia ainda é a empresa pagando pelo rating. Né? O que, já conversamos sobre isso, é esquisito, né? Explicar isso para as pessoas é difícil. É difícil. As agências têm criado, existe um grande Chinese Wall, né, da área comercial, de quem produz lá a nota de rating, mas o investidor tomar a decisão de alocar só pelo rating em si, ele está sendo uma decisão míope, eventualmente. Né? Porque o rating está vendo até uma certa data, né? Ou uma prospecção de como aquela empresa pode estar amanhã. E no dia seguinte, a agência pode revisar aquele rating e falar, cara, não é mais grau de investimento, agora é nota C, nota B. Então já aconteceu. O Brasil, há um tempo atrás, tinha um grau de investimento, né? Perdeu o grau de investimento. Então, tudo isso pode acontecer num ativo de crédito privado. Tá. Né? Então, eu acho que você tem que olhar para uma empresa, e aí um pouco a cabeça essa empresa, a mesma empresa aqui, né, da xícara, que vende na internet, né? Esse crédito, ela vai me pagar como? Daqui 1 ano, 2 anos, prazo que for. Ela vai me pagar com o fluxo de caixa que a operação dela gera? Pô, legal, né? Quais são as garantias que eu tenho? A gente fala um capítulo aqui de garantias depois. Ou não. Para ela me pagar, ela depende daqui 1 ano captar uma nova dívida com um banco, com algum fundo, etc., para me pagar.
Aí você fica com um risco um pouco diferente. Fico pensando, e se não conseguir? E se captar uma taxa muito maior? Então, vamos lembrar do seguinte, né? O custo médio da dívida, o somado desses TRIs que eu falei aqui, exceto o título público, custa mais ou menos 28% ou 30% ao ano no Brasil. Somando todos os níveis de empresas, né? Obviamente, uma empresa AAA, uma Vale, uma Petro não paga isso, mas alguém está pagando mais que isso então. Exatamente. Né? Mas você fala, vamos pegar 30% só para ter aqui uma média. Me fala qual negócio que tem uma rentabilidade, um ROI de 30% ao ano. É só banco. Só banco. Só banco. Né? Então você fala, como que uma empresa que vende xícara consegue, né, pagar uma dívida que custa para ela 30% ao ano, sobrar dinheiro ainda para remunerar o acionista e toda a cadeia dela? É difícil. Então, eventualmente, ele pode ter até um bom produto, ter um giro, mas ele depende de uma bancabilidade de alguém amanhã dar um crédito para ele pagar outra dívida, né, e tentar captar depois uma taxa mais barata. Aí acontecem eventos de crédito, o mercado fecha, todo mundo para de dar dinheiro e lembra o seguinte, né, o dinheiro que você gastou é a receita da outra empresa. Então, se eu parei de comprar a sua xícara, eu como pessoa física, a sua empresa vai cair na razão que eu parei de comprar. Sim. Então, essa cadeia, esse ecossistema, né, ele é muito interessante para analisar. Né? Então, essa empresa, uma situação de crescimento do país, é fácil. Ela vai lá, capta, amanhã alguém dá um dinheiro para ela, paga CDI mais 15, paga CDI mais 12, depois mais 10, e a hora que a maré está para o outro lado. Né? Então, analisar crédito não é só olhar o rating que foi dado, mas muito além disso, entender o modelo de negócio. Quem é essa empresa? Quem são os sócios? O que ela produz? As vantagens competitivas? É uma empresa atrelada a commodity, a um ciclo de commodities de preço que você não controla? Agro, né? Agro é um tema em voga aí. Só que agro depende de clima, commodity, o preço é negociado lá fora, etc. Né? Varejo, sujeito às condições da economia local, como uma empresa de varejo se comporta em crise. Quem exporta está mais protegido ou menos protegido? Então, tudo isso, né, de uma forma rápida aqui, a gente poderia explorar cada um desses temas, faz parte de um conjunto de análise de crédito. Isso tem que estar no preço. Né? E o preço às vezes não está justo, porque a gente vê às vezes na tela, né, para o bem ou para o mal. E ao lado disso, você ainda pode inserir garantias. A gente deu o exemplo aí da Petrobras, da Vale, né, que capta sem garantia, no fim do dia, garantia corporativa, né? Mas você tem estruturas, né, para essa outra parte da pirâmide, empresas que faturam seus 5, 6, às vezes 10 bis, né? Que não é pouca coisa. Que não é pouca coisa, são empresas grandes, né? Que você consegue ter um produto, né, estruturar uma debênture, uma CCB, um CRI, um CRA, atrelar garantias, seja um terreno, uma fazenda, um percebível, um contrato, um aval, um seguro, que isso mitiga o seu risco específico daquela companhia. Exemplo, né? A mesma empresa de caneca aqui chegou no patamar de faturamento aí de, sei lá, vende 1 bilhão de canecas por ano, né? Legal, e precisa crescer, abrir uma planta nova, criar uma linha nova de produtos, etc. e tal. Só que não tem muito dinheiro para isso, né? Vai no banco, cara, você quer CDI mais 20, 15, 10, não compensa. Mas você tem um ativo, né, que às vezes nem você, o dono da empresa, sabe. Pô, você vende canecas para outras empresas. Você vende caneca para grandes empresas, personalizadas. Você vende caneca, hipoteticamente, para Petrobras, para Vale, Suzano. E a Suzano te paga certinho, a Vale te paga certinho, só que ela paga em 120 dias, 180 dias, 90 dias. Você precisa do dinheiro hoje. Né? O que você faz? Você pode pegar, virar para um fundo ou para um banco e falar, eu tenho aqui, eu vendi uma caneca lá para a Vale, para Petrobras, eles confirmaram aqui dentro, eles vão me pagar na data tal, ele paga na conta que eu falar que ele tem que pagar. Se não tem como pegar, eu vou receber... Nem a minha conta? Nem a sua conta, quanto do próprio fundo. Tenho 1 milhão a entrar daqui 60 dias, eu preciso hoje de 900 mil, por exemplo, praticamente, 950 mil. O fundo vai lá, antecipa isso para você, é uma operação para você legal, você pagava CDI mais, sei lá, 15, 20 lá no banco, ao ano vai pagar aqui às vezes 2% ao mês, 1,5%, que seja.
É legal para o investidor, porque você tem uma segurança da Vale, né? No fim do dia é a Vale, é a Petrobras que vai pagar a caneca naquela conta, e você conseguiu fazer o seu investimento, precisou do seu dinheiro, pagou sua folha. Então você consegue estruturar, e aí vem um segundo componente, né? Porque se eu fosse olhar essa operação sua, para o risco de crédito seu, da sua empresa de canecas, né? Não daria 1% ao mês, né? 3, 4, 5, né? Você consegue, na estruturação, trazer elementos que não são, às vezes, tão óbvios, né, para o componente e mitigar esses riscos de crédito, né? E ter uma operação que é interessante para todo mundo, para o investidor, né, que vai ter uma rentabilidade com risco condizente, e para a empresa que está captando um pouco mais barato. Isso seria, por exemplo, um FDIC. Pode ser um FDIC, por exemplo. Então, você pode estruturar isso dentro de um FDIC. Você tem diferentes veículos, né? Você pode fazer isso numa debenture, numa CCB, num contrato de cessão, nota comercial, num FDIC, ou o FDIC pode comprar esses ativos e assim por diante, né? Mas vamos dizer que sua empresa foi além ainda, né? Cresceu mais, você quer montar um FDIC de caneca, né? Um FDIC que vai antecipar recebível contra grandes empresas, né? E cria uma linha quase que permanente, revolvente ali para você, vende, fatura, entrega, antecipa, né? Então, esse é o mercado que é chamado de mercados privados, né? Que é um mercado gigantesco, uma avenida de crescimento. A gente está vendo talvez a primeira onda ainda, acho que longe disso, só que tem que saber operar isso no Brasil, né? Opa, diga aí. Brasil, já diria, né? O Brasil não é para amadores, né? E o crédito em si, né, a gente falou lá no começo, né, se tudo der certo, você vai me pagar o que você me deve. Você não vai nem me dar um abraço, nem parabéns. Diferente de equity, né, que você, o gestor gênio ali descobriu o próximo Google, Facebook. Em crédito não tem isso, né? Em crédito você é pago para duvidar, como diz o meu chefe. Se o Google crescer, o cara vai te pagar a mesma coisa, né? Vai pagar a mesma coisa. Agora, se eu perder um centavo, a gente vai ter que conversar. O investidor também vai ficar de olho. Então, acho que é um tema que ele é muito rico por isso, né? Porque você consegue levar, e pensando, né, no público aqui nosso, né, investidores, né, em gerar um tipo de retorno, um tipo de diversificação de portfólio e de risco que de forma usual você não acessa, né, via mercado de capitais. Você vai acessar talvez a debênture de uma empresa gigantesca, etc., mas esse tipo de ativo que não necessariamente você está ganhando mais, mas não necessariamente correndo mais risco. No exemplo que eu dei aqui da Petrobras, da Vale, que você vende caneca, entregou, a Vale confirmou que vai pagar na conta lá do fundo. Seu risco é Petrobras e Vale. Prazo disso, né? Não é o risco da sua empresa aqui de caneca, você tem um prêmio em relação ao que trade um papel da Vale, um papel da Petro. Então, só que isso dá trabalho. É chato. Às vezes precisa de advogado, precisa de minutas, contrato, você precisa de conta vinculada, e aí que acho que é o grande gargalo, né? Por isso que os bancos têm uma vantagem desproporcional em relação aos fundos em geral, porque o banco tem uma infraestrutura bancária, conta corrente, conta escrow, então você montar um negócio desse, né, dar o crédito, vamos dizer que é a parte fácil da história, senão vão ficar bravos comigo, mas é uma parte importante da história, né? E muito importante como você estrutura. E a estruturação tem a ver com isso que você falou, advogado, contrato, tecnologia. Pensa o seguinte, você tem fundos aí que são créditos pulverizados, né? Que fazem crédito consignado, saque FGTS. Consignado é um monte de... cheque, ticket médio de R$600, R$800, R$1.000, né? Que muita coisa é aposentada da Previdência. Tem aposentados. Então, imagina você acompanhar 1 milhão de CCBs. Caramba! Isso, com todo dia tendo pagamento. Ou atraso, né? Então, você estruturar bem feito, e não dá para você no nível granular, né, um crédito grande, eu sei de cabeça as principais contrapartes que eu tenho. A empresa ABCD, quanto me deve, mas a CCB, que tem R$1 milhão ali do seu João, da Dona Maria, do seu Luiz, de R$500 de ticket médio, você não sabe quem é o seu Luiz, né? Tem um processo, tem um critério, tem um funil que você criou, passou uma série de critérios antes de entrar ali no seu fundo.
Você tem que ter isso de processos automatizados, então você precisa de tecnologia para isso. Então, diferentemente, né, do pessoal aí, né, que se propõe a fazer outro tipo de crédito, outro tipo de investimentos de tela, né? Vou lá, tenho um Bloomberg aqui, olho as empresas, CETIP, etc., compro, conheço, ok, é válido, tem que ter. Né? Mas quando você vai fazer esse crédito mais massificado, mais pulverizado, tem que ter uma estrutura de tecnologia muito forte para acompanhar, né, seja uma consignação, uma conta escrow, né? Isso sai caro. Por isso que os bancos, né, têm essa vantagem, porque o banco já tem um custo fixo dado, né, e já tem uma estrutura de conexões, integrações feitas com os agentes econômicos. Né? Então, acho que a importância, né, pensando você ali do outro lado, voltando para o investidor, né, comprar uma debênture de uma empresa, assim, tem como ser feita uma análise, tem critérios, mas como que você conseguiria comprar uma carteira de um consignado ou de um saque aniversário, FGTS, sem ter por trás uma estrutura dessa? Né? De pessoas, processos, e tem que saber executar também. Né? Então, é muito comum, né? Você vai lá, não, olha, fiz um crédito para uma empresa lá no Mato Grosso, né? O cara me deu uma fazenda de garantia, fazenda boa, 10 mil hectares, vale uma fortuna, a produtividade da fazenda é super boa e tal. Tô tranquilo aqui, mas você foi lá ver a fazenda? Não precisa, cara, tá aqui o laudo aqui, ó, o laudo de uma empresa multinacional, falando que a fazenda vale 50 milhões de reais, eu dei 25 só para ele. Tô tranquilo, se ele não pagar, eu pego a fazenda e vou virar fazendeiro, né? E vendo para alguém depois, e vou ganhar até dinheiro nisso, né? Aí, de repente, né, o cara não te paga. Ali, o cara atrasou. Né? Aí você liga, né, a pessoa não te atende. Né? Você fala, não, vamos executar. Aí você vai lá, você numa jurisprudência diferente da Faria Lima ou da Atalfo de Paiva, onde o mercado financeiro está, e vai executar uma alienação fiduciária de uma fazenda no interior do país. Cara, é outro mundo. Primeiro, se você for lá, assim, de camisa, acho que você não sei se você volta, brincando assim, mas, assim, é outra interlocução, né? É outra dinâmica. Então, você conhecer execução, né? Por isso tem que trazer os advogados, né? Advogado não é back-office, né? Advogado é front-office. Porque, assim, se um dia eu precisar puxar o gatilho, tem que ter segurança de que naquela comarca a jurimetria, né, diz isso. Né? Pode algum juiz especificamente, cabeça de juiz a gente nunca entende, né? Falar diferente, mas você tem um certo arcabouço para aquilo. Então, isso tem que estar no preço, de alguma forma. Né? Então, acho que os exageros que a gente já viu no passado, né, também são lições para hoje, ou para quem está acompanhando esse tema, né, para não cometer erros parecidos, né, e para você ter um mercado mais sustentável. Né? Porque a avenida de crescimento, ela é grande. Por mais que os juros estejam nesse patamar de 2 dígitos, né, talvez fique um pouco mais do que era esperado, talvez, lá fora também, você tem boas oportunidades. Né, e para boas oportunidades sempre tem dinheiro na mesa. Não, com certeza. Para acontecer. Mas tem uma coisa, Leandro, que, por exemplo, você colocou, é uma estruturação que não é barata. Não é barato. Tem que ter expertise para fazer. E aí, assim, como é que o investidor pode ter algum indício? Onde é que ele pode procurar indícios, evidências de que esta empresa sabe fazer uma estruturação bem feita? Boa pergunta, tá? Vamos lá, não é um negócio, como você disse, fácil, não é barato, é específico, né? E aí você tem sempre o investidor, vamos dizer, pegar o mesmo investidor que comprou a debenture lá, né, que não queria vol, e ao invés de comprar um fundo profissional que faz isso, ele mesmo quer investir de forma direta nisso. Ele falou, cara, mas eu não conheço o interior do país, eu não conheço aquela carteira de consignado. Você vai escolher, ele decidiu delegar isso para alguém, né? E aí é super importante, às vezes a gente esquece isso numa análise de um gestor, né? Tem uma empresa por trás. A gestora é uma empresa, tem que comprar cadeira, tem que contratar pessoas, sistemas, né? Tem um grupo de sócios, né? Então a gente às vezes foca
naquela parte, a cota do fundo, como é que está a cota lá do fundo, está indo bem, né? A cota diária para um ativo às vezes de 1, 2, 3 anos, né? Não diz tanta coisa assim, mas não tem vol, né? Realmente, não tem vol, mas tem muito risco, né? Se você não entender o risco que está tomando, é melhor não investir, né? Então eu separaria excelente conselho. É uma análise empresarial, corporativa, do mesmo jeito que eu analisei a sua empresa de canecas, né? É analisar uma empresa de gestão de recursos de terceiros. O que essa empresa faz, o que já fez no passado, quem são os CPFs ali envolvidos, qual é a escala que essa empresa tem, um tamanhozinho mínimo. Tem que ter um tamanho, né? Hoje você montar uma gestora é caro, né? Do ponto de vista infraestrutura. Basicamente não tem barreira de entrada, você junta 2, 3 pessoas, dá entrada num processo, recebe uma licença, mas contratar sistemas, pessoas, processos, né, trazer investidores, marketing, isso custa, né? E você saber se aquela empresa, então, vamos dizer, ela passou no seu crivo empresarial, né? Tem um segundo crivo, que é esse pessoal que está fazendo esse crédito aqui, como que ele analisa esse crédito, como que ele estruturou esse crédito, se um dia der problema, como que ele recupera esse crédito, né? Lembrando que o crédito é a arte negativa, né? Se der errado, você pode perder o principal. E às vezes a gente tem uma sensação, né? Não, mas eu estou pulverizado, né? Você comprou lá 10 fundos, né? Etc, né? Vamos dizer que esse fundo, os 10 fundos que você comprou, né? Em uma ocasião investiu num setor específico de óleo e gás, e um setor de óleo e gás sofreu, você vai sofrer por tabela. Né? Os 10 fundos compraram a OGX. Né? Exatamente, você vai sofrer por tabela ali dentro, né? Ah, não, mas eram 10, pega na sua carteira, né? Um dia eu fiz um exercício disso também para mim, acho que todo mundo faz, ou deveria fazer, para falar de outra classe de ativos. Pega os seus FIAs lá, sua carteira joga lá nos sisteminhas públicos, né? Correlação entre eles. Não, eu tenho um gestor tal, tem tanto tempo de tradição, um gestor Y aqui, 0,8, 0,9. Abre a carteira. Das top 10 posições, 6, 7 são as mesmas, né? Sim, você não diversificou nada no fim do dia, né? Se der problema em uma empresa naquele portfólio, vai sofrer todas as empresas, né, que estiverem no mesmo fundo em outros portfólios. Então, acho que um pouco é ter a capacidade, né, de, primeiro, entender que aquela empresa é sustentável, é saudável. Segundo, a análise de crédito que aquele grupo de pessoas faz tem elementos que protegem o seu capital. Aí crédito, lembrando, não tem os upsides, né? Não é um venture capital, né? Quer dizer, 10 vezes o capital. Terceiro, esse pessoal acompanha, sabe acompanhar, sabe executar, sabe ir atrás, precisa, como recebe isso e como essa governança funciona, né? Muito mais se a cota de hoje subiu ou caiu, acho que isso diz alguma coisa, mas diz pouco perto desse todo, né? E saber também se aquilo para o seu estômago faz bem. Cara, você não vai dormir, né, porque você investiu naquele fundo ou naquela estratégia, é melhor não investir, né? É melhor você dormir, vai ser mais saudável para a sua vida. Afinal, você talvez ganhe dinheiro não investindo, mas você, pessoa física ali, sendo um médico, um advogado, um professor, né? E a sua atividade profissional é onde você se sustenta. Sim. Né? Então, às vezes você investe para proteger seu patrimônio, ter um plano de uma viagem, pagar uma faculdade de um filho. Então, se isso vai tirar o seu sono, é melhor você não investir. Eu sempre brinco o seguinte, você não deve investir no que você não entende e naquilo que você não consegue dormir tranquilo. Exato. Não entendeu? Não investe. Não consegue dormir tranquilo? Não investe também. Leandro, a gente está terminando. Pô, já? Já. Não. É rápido, né? Conversa boa, você conversa bem. Daria pra gente fazer aqui, a gente pode marcar um próximo para falar só de FDICs em si. É um mercado de 400 bi. A gente não falou quase nada aqui de FDICs, mas a gente marca uma de FDICs. Segundo semestre. Essa temporada já está acabando. Tá segundo semestre já pode anotar, já vou te chamar. Combinado. Só para terminar, me conta aqui, perspectivas para o crédito privado no Brasil. O que você consegue ver? Andamos muito? Temos muito para andar ainda? Tem muito para andar, sem dúvida. Tem muito para andar. Você tem aí uma passarela que é o CDI ainda alto, gera oportunidades. Esse CDI ele dá uma... É um competidor aí, né? A gente brinca lá no escritório, o meu chefe fala assim, o CDI trabalha todo dia, cara. Você não fica doente, não falta, tá ali das 8 às 8. Operário padrão. É o funcionário padrão, não reclama, ele tá todo dia trabalhando, então não podemos dar brecha, né?
Então, ganhar no CDI no país é um negócio difícil. O CDI é uma classe de ativos no portfólio de qualquer investidor local, né? Então, acho que, mas ao mesmo tempo, dá para se aproveitar disso, né? Pensa o seguinte, você gerou uma operação, um fundo, aí o que você quiser, achar que é boa, sei lá, CDI mais 3, 4. Pensa isso compondo ao longo de 3, 4, 5, 10 anos. Você tem um retorno excedente legal para a sua carteira, eventualmente, né? Sem precisar correr riscos binários, né? Ou riscos muito de cauda, como eu diria. Então, acho que o mercado de crédito, você tem os grandes... Você teve ali talvez um exagero quando o Brasil, né, juros 2, 3, 4, né? Empresas que não mereciam crédito, tomaram crédito. Isso gerou um certo problema hoje. Então, você tem empresas que hoje resolvem esse tipo de problema, também ganham dinheiro com isso. Verdade. Então, tem esse ciclo, né? Mas você tem ali movimentos importantes, né? Que é essa desbancarização, vamos assim chamar, né? Não no sentido de que os bancos estão parando de fazer crédito, né? O sistema de crédito brasileiro faz 500 bi por mês de crédito, né? Mas sim, cada vez mais empresas também tendo a opção de ir ao mercado de capitais, não vai deixar de operar com o banco, mas vai lançar um FDIC, vai lançar um CRI, um CRA, uma debênture, um CCB. Isso deve aumentar. Isso leva para o investidor um tipo de fator de risco diferente para o portfólio dele, que não é só aquele portfólio padrão, renda fixa, título público, crédito de grandes bancos e um pouquinho lá de equity, de ações, mas sim um componente que ajuda no portfólio do investidor, em geral, a reduzir o vol ou melhorar a sua correlação, reduzir em relação a outros ativos ali que ele tenha. E do lado corporativo, as empresas estão aí, né? Você tem setores, empresas indo bem, né? Às vezes o macro, a gente está muitas vezes no local aqui, acha que o macro, mas quando você olha no micro, você vê empresários com histórias legais de crescimento, mesmo no Brasil, que é desafiador, precisando de crédito e com oportunidades boas, né? Então, acho que esse trabalho de investigação, né, e crédito, a gente investiga, a gente é pago para duvidar, né, para sempre estar se questionando, gera muita oportunidade, né? Montar isso de uma forma escalável, com consistência, né? Acho que o Brasil oferece isso de alguma forma. Então, acho que é saber juntar as diferentes peças, né? É um xadrez que não é fácil, né? Exige investimento, tecnologia, pessoas, processos, né? Exige todo um arcabouço por trás disso para levar algo para o investidor final que vai ajudar no portfólio dele. Afinal das contas, teve uma frase que você falou, acho que no meio aqui, que é o crédito veio para ficar, né? Então, assim, acho que ele virou uma classe que as pessoas vão ter cada dia de um pedaço maior para diversificar portfólio, vai dar algum spreadzinho de crédito que vai se compondo ao longo da vida, vai ajudar no portfólio dele. Exato. Concordo com você. Exato. Meu caro, infelizmente estamos acabando. Fechado. Faz parte. Faz parte. Leandro, o segundo semestre está aí, a gente fala de FDICs. Com certeza. Obrigado, Leandro. A conversa foi ótima, meu caro. Obrigado a você e a quem está assistindo também. Gente, super obrigado. Mais um episódio de Investimento à Beça hoje com meu amigo Leandro Andrade. Tchau. Obrigado.